Gostaria de saber quais que também seriam as suas outras políticas para a geração de empregos, já que conforme o dado mais atualizado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, Juiz de Fora, até o mês de agosto, somente neste ano, já fechou mais de 6 mil postos de trabalho. Então, gostaria de saber, assim, além dessa regulamentação especificamente, quais que são os outros incentivos, as outras políticas de um eventual mandato seu? Você tá certo. Você não tem como reativar empregos se você não tiver empresas funcionando. Então, a primeira coisa é você favorecer e fomentar novas empresas. E principalmente aquelas que estão falidas, que voltem a produzir. Isso é a primeira providência que está à vista de todo mundo, né? Então, a prefeitura ela tem que fomentar, ela tem que ajudar essas empresas, acabando com a burocracia, talvez mexendo nos impostos que nós temos, de uma certa forma, que devemos estudar, né? Nós temos que facilitar a profissionalização dos desempregados, porque o que adianta? Você tem uma massa de desempregados e não tem aptidão nenhuma para qualquer tipo de emprego. Nós precisamos acabar com isso. Há uma modernização muito grande. O homem hoje que não tem um mínimo de conhecimento, não tem emprego. Ele precisa de conhecimento, ele precisa de treinamento profissional para se profissionalizar. Você vê o seguinte, você cobra, o Estado cobra o ICMS, mas uma parte do ICMS, se o município souber manobrar a sua produção, ou mesmo a produção que vem de fora, adaptando a essa produção alguma melhoria, o município tem direito a uma parte do ICMS. E para isso, ele tem que ter gente profissionalizada, e bem profissionalizada. Aí entra a educação. A educação é fundamental em tudo, né? Você tem que ter educação, e a educação integral. E a educação integral, para mim, significa, primeiro, um modelo cívico-militar e, segundo lugar, uma parte do tempo diário dedicado à profissionalização. Porque nem todo mundo que vai terminar, vou usar aqui a linguagem anterior, o primário, o ginásio científico, vai para a faculdade ou tem aptidão para a faculdade, mas tem aptidão para ser um técnico, um profissional. Então, eu acho que a gente deve começar a profissionalização no ensino fundamental, no ensino básico. Como é que seria esse modelo cívico-militar? Eu vejo o modelo cívico-militar a salvação da nossa educação. A nossa educação hoje é uma educação que não existe. Você vê, nós temos muito mais política dentro das escolas. Eu estou discutindo em debate aí com o pessoal de esquerda, que hoje praticamente ocupa as escolas. É uma vergonha. Falando em ideologia de gênero, a escola com partido e a professora querendo assumir determinadas funções que não cabe à professora, cabe à família. A escola cabe primeiro instruir, a família cabe educar. E a escola cabe instruir o quê? De maneira que dê ao homem capacidade para ele galgar amanhã uma faculdade ou ser um profissional que conheça, por exemplo, uma máquina que funcione com números. E o que é que nós temos visto aí? Na nossa formação, em todos os níveis. Analfabetos. Praticamente analfabetos. Fora a evasão escolar, que é enorme, principalmente na educação básica. E outra coisa, a educação de Juiz de Fora, se você compará-la, inclusive com várias cidades aqui periféricas, a nossa educação, nós investimos mais no aluno do que todas essas cidades, e o rendimento escolar é pior do que todas essas escolas.
aqui em Juiz de Fora. Então é uma cidade que tem muito a fazer em matéria de educação. Temos, primeiramente, inclusive, que profissionalizar os nossos professores e dar a eles a capacidade que eles precisam ter para uma educação eficiente, eficaz e efetiva. Hoje eles não estão qualificados, na sua opinião? Não, eu acho que alguns estão, mas a grande maioria não. E outra coisa, a educação, ela evolui. Há novos métodos pedagógicos. Então eu acho que os professores têm que estar se atualizando permanentemente. Não estou dizendo que eles não sejam profissionais bons, mas têm que se atualizar para serem melhores profissionais. Ainda na educação, candidato, no seu plano de governo o senhor fala em... Não entendi, por favor, fala mais Ainda na educação, candidato, no seu plano de governo o senhor fala na possibilidade de analisar vagas na rede privada para disponibilização de voucher para alunos da rede pública. Como funcionaria esse projeto? Tem algum percentual de alunos que o senhor quer colocar? Como seria a seleção desses alunos que receberiam o voucher? Olha, todos os alunos que precisam de educação e que não têm, os pais não têm condições de colocá-los numa escola particular, como muita gente quer, nós temos que abrir vagas nas escolas públicas. Se essas escolas públicas estão praticamente superlotadas, nós não podemos deixar essas crianças sem educação, sem ensino. Então, nós temos que fazer convênio com as escolas particulares e colocar esses alunos nas escolas particulares. O que nós não podemos é deixar de prover a quem quer estudar, estudo, para ser alguém na vida. E, principalmente, as populações carentes precisam disso. Porque somente através da educação é que nós vamos acabar com essa massa que nós temos, carente, que tem subemprego, para que eles se transformem em mão de obra especializada, tenham empregos adequados e tenham, inclusive, salários adequados. Eu fui um menino pobre, sei o que é isso, dormir no chão, sei o que é carência. A minha mãe levantava às 4 horas da manhã e dizia: hoje não tem café, mas vamos para a escola, porque vocês têm que ser alguma coisa na vida. E a educação é que dá essa condição a vocês, ser alguma coisa na vida. A educação é fundamental. E quando vem agora essa história socialista, de grupos socialistas, e que mandam hoje aqui na cidade, e que mandam, inclusive, na educação, e vem falar em ideologia de gênero, escola com partido, doutrinar a escola, o menino doutrinar ideologicamente dentro da escola. Cara, mas isso não é falado um crime. Isso não é falado no âmbito da administração pública. Isso não é falado no âmbito da administração pública. Não é falado no âmbito da administração. Como não? Você não tem escolas municipais? Isso é um problema brasileiro, que vai do federal, passa pelo estadual e chega no municipal. Ou o município não pertence ao Brasil? Ou o município, em matéria de educação, não segue regras do Ministério de Educação? Segue. Muita coisa em educação do município é subordinado ao federal. Para isso é que nós temos o Ministério de Educação. Aqui nós temos uma Secretaria de Educação Municipal. E entre ela e a Secretaria e o Ministério, nós temos ainda uma Secretaria Estadual. Candidato, ainda nesse assunto da educação, o senhor destacou a sua apreciação pelo modelo das escolas cívico-militares. Inclusive, o Ministério da Educação no ano passado tinha um planejamento, ainda tem, na verdade, né, de integrar mais escolas a esse modelo. Só que o custo, ele é muito alto. O próprio Ministério da Educação estimava, por exemplo, gastar R$1 milhão por cada unidade integrada. E aqui no seu próprio plano de governo, o senhor critica, por exemplo, o resultado do município no IDEB e fala, inclusive, em aplicar melhor os recursos que a prefeitura já tem para melhorar a educação. Como aplicar, então, melhor esses recursos? No que eles devem ser aplicados? Meu filho,
dinheiro em educação, você me perdoe, não se trata de custo, se trata de investimento. É completamente diferente. O que você investir em educação, você está investindo e bem. Logicamente que tem que ser investido mediante um planejamento sério, tem que ser fiscalizado. Mas investimento em educação não pode ser chamado de custo, em hipótese alguma. Se tiver que deixar de investir em algum lugar por falta de dinheiro, que se invista em outros lugares, menos na educação. E as escolas cívico-militares, se você buscar o apoio das Forças Armadas, das polícias militares, como aqui, Juiz de Fora é um exemplo. Você tem um colégio militar que todo mundo procura, de excelente qualidade de educação. Você tem um colégio da Polícia Militar de igual qualidade. Agora, são escolas em que os professores têm responsabilidade, são fiscalizados, são cobrados, os alunos são fiscalizados, são cobrados, existe disciplina, existe hierarquia. Muita gente fala, inclusive eu já ouvi isso de gente que se diz inteligente e culta, que disciplina e hierarquia são coisas medievais. Consulte as grandes empresas transnacionais, nacionais, se eles abrem mão da hierarquia e da disciplina. Jamais. Eu sou formado em administração de empresa, inclusive, tenho doutorado em alta administração do Exército, e nos Estados Unidos, quando eu estive lá como representante do Exército Brasileiro, junto à Escola de Comando de Estado-Maior do Exército Americano e junto ao Comando de Armas Combinadas do Exército Americano, eu tive a oportunidade de me especializar lá na gestão da excelência. Na gestão da excelência. Todas as escolas lá usam a gestão da excelência. E lá não é brincadeira. Disciplina e hierarquia são fundamentais em qualquer gestão, seja no hospital, seja numa unidade do Exército, seja numa fábrica, seja num laboratório. Visitei todos eles quando fiz a minha especialização em gestão da excelência lá. E hierarquia e disciplina são fundamentais. Só para fazer uma observação, que a gente está conversando com o candidato, entrevistando aqui o candidato Marco Felício do PRTB à Prefeitura de Juiz de Fora, na série Eleições 2020, Voto e Cidadania. O Colégio Militar ensaiou recentemente o retorno às aulas, inclusive foi emitido um comunicado pelo próprio colégio aos pais, responsáveis e alunos, mas o município interveio e evitou que isso acontecesse. O senhor, como prefeito, revogaria essa decisão do município e autorizaria o retorno às aulas? Olha aqui, eu deveria ter uma equipe médica especializada para me orientar. E, logicamente, eu não sou burro, eu também daria minha opinião. Eu acho hoje, por exemplo, que isso aí não é uma constante que nós temos. Você vê, nós tivemos agora um alento na pandemia e já estamos entrando num desalento, com mortes, mortes e mortes. O que nós precisamos é de uma grande conscientização da população, em todas as faixas. E além da conscientização, é preciso fiscalização. E, se necessário, até multar as pessoas que não sigam aquilo que o Estado está determinando. Primeira coisa. Segundo lugar, esse negócio de dizer que vamos retornar às aulas. Ora, existe uma técnica que deve ser aplicada na volta às aulas. Então, por exemplo, nós sabemos que é altamente contagioso esse vírus. Então, nós temos que separar as pessoas
como nós estamos separados aqui. Nós temos que usar máscara. Eu acho que, se nós estivermos conscientizados, bem conscientizados, e utilizarmos todas essas normas que são determinadas por quem entende para evitar a contaminação de uma pessoa para outra, uma contaminação rápida, e tivermos meios para tratar o nosso pessoal infectado imediatamente, que vê vocês, no início, não, você só vai ao hospital na hora que tiver falta de respiração, não era isso? E só assim, não vá para o hospital. Todo mundo tinha medo que o hospital ficasse cheio de gente. De repente, descobriu-se que isso daí só trazia morte, porque você tinha que ser tratado imediatamente, né, com cloroquina ou com a ivermectina, imediatamente. E quando o cara ia para o hospital imediatamente, se consultava e recebia a medicação adequada, ele não morria, ele era salvo. Então é preciso que a gente faça coisas firmes, coisas seguras. Isso é orientação da Organização Mundial de Saúde. Quanta coisa a Organização Mundial de Saúde determinou erroneamente. O Bolsonaro, com toda a ignorância que dizem que ele tem, ele é que acertou. Porque ele pregava o quê? O uso da cloroquina imediatamente. Mas não há prova científica que a cloroquina tem eficácia, general. Nem ivermectina. Eu vou lhe dizer, sou oficial do Exército, fui para a Amazônia, palmilhei a pé a Amazônia Oriental e Ocidental. Vi malária para todo lado. Pisei em locais como a Vila dos Mulatos, já ouviu falar? Não. Vila dos Mulatos, no Bico do Papagaio, já ouviu falar? Pois é, no Pará, lá no Bico do Pará. Malária, você chegava, o camarada estava deitado no sol em cima de um colchão de palha, com um camarada da SUCAM. A SUCAM era uma superintendência que tratava da malária, e dava a esse pessoal o quê? Um compromisso de cloroquina. Mas a pandemia não é de malária, general. A pandemia é de coronavírus. Era um vírus. COVID-19. É um vírus. E eu, quando ia para lá, o que acontecia comigo? Deixa eu acabar de contar a minha história. Você está interrompendo. Estou vendo que você já é contra a cloroquina. Né? A ciência diz que ela não tem eficácia. Não, a ciência não. A ciência agora provou que a cloroquina é excelente, quando usada devidamente. Isso é, no início da doença. Quais estudos são esses, general? Só um minutinho. Procure na internet que você acha. Tem vários. Então, nós oficiais levávamos um estoque de cloroquina, comprimidos. Aqueles que tomavam a cloroquina diariamente não pegavam malária. Os que não tomavam pegavam a malária. É a mesma coisa. Protege da mesma coisa. Ela é anti o vírus. Ela é antivirótica. A única coisa que ela dava na gente que tomava era os olhos amarelados, o branco do olho ficava amarelado, a gente suava amarelado, e às vezes, quando um ou outro lá tomava uma cachaçinha, porque dizia que era bom para picada de mosquito, ficava devidamente enjoado. Mas se não fosse a malária, se não fosse a cloroquina, eu vou te dizer, eu não estaria aqui, porque foi várias vezes a Amazônia e quem me salvou foi a cloroquina. Como muita gente foi salva aqui no Brasil com a cloroquina. Eu te pergunto, aqueles médicos que orientavam o governo de São Paulo e que esconderam a medicação que tomaram para se salvar, no final descobriu-se que eles tomaram o quê? Sulfato de cloroquina, que é uma cloroquina mais refinada. Como é a hidroxicloroquina, também mais refinada.
Candidato, só para não desviar o assunto da pergunta, por gentileza, mas o senhor considera, então, que a decisão do Colégio Militar foi precipitada de voltar às aulas? Não, eu não acho que tenha sido precipitado, porque no Exército as coisas são feitas com muito planejamento e muito cuidado. Eu acho que o que foi precipitado foi exatamente quem tomou a ação de proibir o Colégio Militar de voltar às aulas. Entendeu? Que eu acho que não tem a mesma seriedade e não tem o mesmo conhecimento, o mesmo planejamento que se usa no Exército. Planejamento é fundamental. Se esse país usasse planejamento em tudo que faz, seria um outro país. Nós não temos planejamento em muita coisa e vamos para o brejo. Vamos continuar na saúde, general. No seu plano de governo, o senhor fala em trabalhar para tentar finalizar a obra do Hospital Regional, que a gente sabe que é um problema que... Como é que é? O senhor fala em trabalhar para finalizar a obra do Hospital Regional, que a gente sabe que é um problema que se arrasta há muito tempo. Qual solução o senhor vê para aquele projeto ali, general, que passa por articulação política, mas a gente tenta isso há anos e não tem funcionado? Como o senhor faria nesse caso? Olha, tem gente aí que mexe com isso há anos. Politicamente. É a má política. É a má política. É o cara que pratica a política sem seriedade. Política, meu filho, para você ter alguma coisa realmente indo para frente, você tem que ter vontade e decisão política, junto com seriedade. Você tem que servir a sua população. Você tem que servir a sua cidade. E não fazendo alguma coisa, procurando se servir daquilo que você está fazendo. O hospital que vocês falam, aí que está semi-construído, nós temos 3 responsáveis: o governo federal, o governo municipal e o governo estadual. Nós temos que ter um prefeito aqui alinhado com o governo estadual e com o governo federal. E por que não? Não é um governo subserviente, não. Alinhado. Um governo que se entenda adequadamente, educadamente, politicamente, buscando objetivos que satisfaçam a população, que satisfaçam as necessidades da cidade e com eles resolvam o problema. Esse hospital aí pode ser um hospital que, feito essa combinação, ele venha a ser um hospital que sirva para emergências e urgências de várias cidades da periferia aqui, devidamente conveniadas. Como nós temos aqui um atendimento aqui excelente no ACISP e pronto para atender o quê? Atender emergências e urgências. E com isso nós ganharíamos ainda mais. Temos um pronto de socorro aqui que é uma vergonha, não digo que seja vergonha pelos médicos, mas é uma vergonha em matéria de estrutura, de atendimento, é uma vergonha. É o que eu ouço falar por vários médicos que eu conheço. Acabar com esse pronto-socorro, economizar o alto aluguel que nós pagamos por ele e colocar esse pronto-socorro também nesse hospital de emergência. Ele seria um hospital de emergência e urgência para Juiz de Fora e para todas essas cidades conveniadas com Juiz de Fora, que são próximas à sua periferia. Logicamente que isso daí requer uma administração e uma organização de uma estrutura que torne isso eficiente, eficaz para todos aqueles que participam. O senhor quer que a solução do problema passe por liderança política? É isso que o senhor está falando? Meu filho, o que nessa situação não passa por um entendimento político? Se você não tem entendimento político, não tem nada. O homem é um ser político. Nós estamos aqui discutindo política, né? Eu estou querendo ser um político. Sou um militar, mas sou político também.
E estou querendo ser agora efetivamente um político, servindo ao povo de Juiz de Fora, servindo a Juiz de Fora, o que vai me orgulhar muito, porque eu adoro essa cidade. Aqui eu tive meus filhos, aqui estou vivendo o final da minha vida, o canto do cisne da minha vida. Brincando com vocês aqui hoje, eu já falei que eu estou no bico do urubu, estou num grupo de risco. A prefeitura será o coroamento dessa trajetória? Para mim será. Será porque com 83 anos, embora eu esteja muito bem, graças a Deus, de cabeça, um homem lúcido, estudo muito, né? Estou bem fisicamente. Daqui a mais 4 anos, eu já estarei com 87 anos. Aí eu quero me dedicar a uma coisa fundamental para mim, que são os meus netos. São as minhas fortunas. É a coisa que eu mais amo no mundo. Candidato, na saúde ainda, além do problema do hospital regional, Juiz de Fora tem diversos outros gargalos que a gente vem enumerando para os candidatos aqui durante essa sabatina. Tem, por exemplo, o hospital universitário é um deles. Como é que você tem uma universidade na cidade, com um hospital universitário, com grandes nomes na medicina e que não servem adequadamente a cidade, a população da cidade? Mas ainda há problemas direto no atendimento da atenção primária à saúde, candidato, porque cerca de 30% da população de Juiz de Fora, por exemplo, não é coberta por uma unidade básica de saúde hoje, principalmente localizada naquela região leste e sudeste de Juiz de Fora. Como solucionar esse problema, por exemplo? E não é cuidada por quê? Porque não tem alguém que se preocupe com a população mais pobre. Não tem quem realmente, um secretário voltado para a área de saúde, que crie uma nova estrutura. Nós precisamos criar, precisamos investir na saúde básica. É onde começa toda a desgraça, eu diria isso, dessa população mais pobre. Nós precisamos dar a essa população mais pobre algo que ela mereça. Algo que ela mereça. O SUS chega lá, chega, mas de que maneira chega? Você já foi lá? Já enfrentou alguma vez um posto de saúde? Garanto que não. Eu tenho uma empregada, várias vezes ela vai lá, entra na fila 2 horas da manhã. Às vezes, para ser atendida, às 10. O médico chega lá, é para chegar às 8 ou 7, chega lá já quase 9 horas. Atende meia dúzia e se manda. Quem é que controla isso? Se precisa de um remédio aí, imediatamente não tem. Se precisa de um aparelho, não tem. Encaminha para um exame na cidade aí. Leva quanto tempo para fazer o exame? Se tiver uma doença grave, já morreu. Então nós temos que reestruturar. E aí não é gastar dinheiro, é investir, inclusive, numa nova estrutura de postos de saúde, UPAs, que sirvam principalmente a essa faixa da saúde. Como seria essa nova estrutura, candidato? Ora, meu filho, seriam novas UPAs devidamente postadas na cidade de Juiz de Fora, atendendo a determinadas regiões que são frágeis hoje no atendimento de saúde, devidamente equipadas e devidamente com médicos que atendam lá dentro do horário pré-estabelecido.